Boa noite! Vamos começar mais um treinamento. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Tayana, onde a gente vai falar de um tema super importante para o nosso negócio. Nós, empreendedores, precisamos ter visão e entender a importância do nosso tempo e o quanto a gente se dedica, porque só cresce o que a gente consegue dar foco. E não só foco como constância, porque não adianta você ter uma direção, saber o que você quer, se você não faz todos os dias. Porque é todos os dias que faz a gente ser frequente e cada vez melhor e aperfeiçoar o nosso negócio. Quando a gente faz de forma esporádica, um dia eu faço, outro dia eu não faço, a gente vai perdendo essa constância, a gente acaba não tendo resultado. O nosso negócio também responde de forma aleatória. E por isso a gente precisa sim priorizar. Vocês vão ver que no final todo mundo tem tempo. O fato é a palavra não é não tenho tempo, a palavra é eu não estou priorizando no tempo que eu tenho. Então hoje a gente vai aprender técnicas de priorizar atividades de ouro. E o que são atividades de ouro? São atividades que trazem resultado para a gente. Não são aquelas atividades que é só movimento, que a gente se sente cansada, e no final a gente tem essa sensação que não fez nada. Então a gente precisa ter essa visão para que a gente consiga cada vez mais ter resultado, escalar o nosso negócio e o melhor, né? Você conseguir ter constância, porque tudo que a gente tem em constância vai crescer naturalmente. O que a gente sempre faz todos os dias, a gente vai aperfeiçoar. E a Tayana está aí para poder mostrar isso para a gente, vai trazer técnicas, ela é uma profissional dessa área, então é uma convidada super especial aí que eu trouxe para fazer a diferença aí no nosso negócio, tá? Obrigada por estar participando aqui hoje, vai ficar gravado, todo o time vai poder assistir, então para quem está me assistindo agora no gravado, né, depois pode entrar em contato com a Tay, ela vai comentar tudo sobre o treinamento dela, e aproveitem para aplicar. Porque não adianta nada a gente investir o nosso tempo se a gente não tem os insights, não anota e pratica. Porque é isso que é valioso, né? O treinamento, ele tem que se pagar. Ou seja, eu vou lá, eu vou aprender para justamente fazer com que ele se pague, para que faça a diferença aí no meu resultado, tá bom? Então, vamos lá, tá? Eu vou te colocar como host para você começar aí a tua apresentação. Tá. Bem, pessoal, boa noite. Como a Carol já falou, né? Sou Tayana. Venho apresentar para vocês um tema que eu acho super relevante e ele me ajudou, eu mergulhei nesse tema quando eu fiz a transição de carreira, justamente pensando aí como eu dedicar o melhor tempo, como eu ter atividades de ouro que realmente me traga resultado, e também pensando na qualidade de vida, né, tendo em vista que a gente tem muitas atividades ao mesmo tempo, principalmente a gente sendo mulher, a gente sabe muito bem que são muitas atividades que giram em nosso entorno. Então, foi um tema que eu sempre gostei bastante e eu me aprofundei muito pensando na qualidade de vida. Hoje eu sou... Me apresentar um pouquinho, né? Eu não sei se eu consigo passar, Carol. Consegue. Tá, me apresentando um pouquinho, eu sou Tayana, sou mulher, como vocês podem ver, e sou engenheira de alimentos, mas eu fiz uma transição de carreira para service design. Hoje eu trabalho em uma empresa como service design, que olha aí de uma forma mais holística para empreendedores. E o meu foco maior é em empreendedoras, porque eu tenho essa sede de trazer o empoderamento das mulheres, a questão de educação para as mulheres, a questão de autonomia, porque eu sei que uma vez que a mulher consegue alcançar sua independência financeira, ela cria uma autonomia que é um caminho sem volta. Então, ela consegue sair de relacionamento tóxico, ela consegue mudar de carreira, ela consegue fazer tudo isso a partir desse empoderamento. Então, é um tema que eu gosto e que eu sempre estou ajudando a empreendedoras, a pequenas e médias empreendedores. Além disso... Tem alguém querendo entrar na sala? Você consegue ver se tem alguém para você admitir? Apareceu uma coisa na tua tela? Não. Não está aparecendo nada por enquanto. Quando aparecer, pode deixar que eu admito. E aí, além disso, né, eu adoro astrologia, adoro coisas místicas, então só para vocês me conhecerem mais um pouquinho, então velas aromáticas, incenso, óleo essencial, sempre eu gosto muito desse mundo holístico e como uma boa canceriana, adoro cuidar e zelar pelas pessoas que estão ao meu redor. A agenda de hoje eu vou passar para vocês, que a gente vai ver o que é alta performance, a questão de priorização, definição dos objetivos e planejamento, o foco, hábitos e disciplinas, né, e a procrastinação, porque a gente sabe que sim, que todo mundo procrastina em algum nível, e a gente precisa entender que tipo de procrastinação a gente atua, a gente está, na verdade,
em vários momentos da vida a gente está em algum momento da procrastinação, então a gente identificar isso é muito importante para que a gente crie gatilhos e faça toda a mudança, organização e equilíbrio na vida pessoal e profissional. Bem, antes de começar, eu queria que vocês me dissessem aqui, fiquem à vontade para abrir a câmera, seria interessante para a gente se conhecer pessoalmente, e também para vocês falarem, eu queria que vocês dissessem aqui o que é que vocês acham aqui que eles têm em comum, o Elon Musk, a Xuxa e o Marcos Pontes. Alguém pode opinar? Estou pensando. Comunicação? Eles têm em comum, 24 eles horas. são... A Neide colocou, gostei, Neide, faz sentido, é isso aí. Exatamente, 24 horas. Além de tudo, eles também tiveram, em algum momento, contato com nave, né? Então, 24 horas. Exatamente isso. Então, todo mundo tem 24 horas, né? O que é importante a gente identificar são a questão não é a quantidade de horas que a gente tem. Desculpa. Não é a quantidade de horas que a gente tem, mas sim o que a gente faz com o nosso tempo disponível. Então, a grande importância está exatamente em entender o que a gente está fazendo, quais são os rituais que a gente está fazendo, quais são os hábitos que a gente tem, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade no tempo, um melhor foco direcionado às atividades que fazem realmente sentido. Se vocês estiverem achando que está rápido, enfim, fiquem à vontade para falar, tá? Acho que aqui é um momento de mesa aberta, então tá todo mundo aqui para perguntar, para tirar dúvida, para conversar, para poder falar um pouco da sua percepção e até mesmo se reconhecer, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado, então a gente está aqui mais para discussão. Então, antes também de falar de produtividade, a gente precisa olhar um pouco para internamente, como é que a gente está. Então, fora dos stories, como é que você está? A gente sabe que o bem-estar ele é essencial para que a gente tenha energia necessária para fazer as atividades do dia a dia. Então, existem 3 tipos de energia, que é a energia bio, a energia psico e a energia social. A energia bio é a questão... Eu estou tendo... Agora foi. Carol, tem como eu tirar essas barrinhas? Que barrinhas? Que aparecem aqui para mim. A gente não está aparecendo, não. Tá. Para mim aparece. Depois você pode minimizar, deve ter lá em cima para você minimizar. Boa, fiz isso. Então, a energia bio, que é a energia base, né, que é exatamente a fonte que alimenta a gente, então a nossa alimentação, o nosso sono, exercício físico, tudo isso é extremamente importante para que a gente se nutra e para ter uma energia física e coisas que fazem com que a gente perca a energia, que é compulsões, vícios, doenças, então tudo isso faz com que a gente perca energia vital para que a gente consiga dar andamento e fazer as nossas atividades do dia a dia. Outra energia que é extremamente importante é a psíquico, que é a energia mental, que é onde é a nossa fonte de energia mental. São os estudos, como isso aqui, esse momento que a gente está tendo, essa interação, também é extremamente importante, porque, querendo ou não, vocês estão absorvendo algum tipo de conhecimento, então isso vai nutrir você psicologicamente e vai te trazer insights, ideias para vocês fazerem implementação no negócio de vocês, na vida de vocês, a questão da segurança e a estabilidade financeira. Uma coisa que faz com que a gente perca a energia mental é futilidade, estresse do dia a dia, medo, notificações de celular. Então, tudo isso faz com que a gente perca essa energia. E a social, que é o fim da pirâmide, que é exatamente a fonte de energia, família, amigo, lazer. Então, como é que a gente nutre a nossa energia emocional? Estando entre os nossos, né, amigos, tendo lazer, tendo um momento só nosso. Então, é importante que a gente consiga dividir tudo isso para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, para que a gente também consiga ser produtiva, porque não tem ninguém que não tenha saúde que seja produtivo. Ai, desculpa. E aí, hoje eu vou passar um método para vocês, que é o método GTD. É um método que ele funciona da seguinte forma. A gente tem muitas coisas na cabeça, muitas atividades que a gente precisa ter na nossa cabeça, né, que a gente precisa fazer no dia a dia, sendo que quando ela fica só na nossa cabeça, fica muito difícil da gente conseguir tangibilizar, fica muito difícil para a gente conseguir tirar ela do papel e executar ela. Então, a ideia é de coletar. Coletar é tirar todas as ideias da cabeça que vocês têm, de todas as atividades, todos os compromissos, todas as tarefas, tudo que vocês têm em uma única lista.
Então, vocês vão fazer isso, vocês vão pegar um caderno e vai colocar tudo que vocês precisam fazer, seja pagamento de conta, seja compromisso com o médico, exame, compra, enfim, tudo vocês vão colocar em um único lugar. Por quê? Depois que a gente coloca as nossas atividades em um papel, a gente começa a ter mais clareza sobre qual atividade a gente precisa executar. Então, a diferença... Gente, eu vou dar umas pausas às vezes, porque tem gente que pede para entrar, então estou ainda me adaptando à ferramenta, tá? Tranquilo. E aí, a diferença entre tarefa e compromisso, porque você vai anotar tudo que você vai ter lá, certo? Todas as suas atividades que você precisa fazer, ou no seu dia, ou na semana, eu normalmente preparo para a semana, e aí eu vou distribuindo as atividades durante a semana. Então, vocês vão dividir, depois que vocês fizerem essa lista, vocês vão dividir entre tarefa e compromisso. E agora eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre tarefa e compromisso. Normalmente, tarefa são coisas que você precisa fazer, mas que não tem um horário fixo, que não tem um compromisso com alguém. Você simplesmente precisa, por exemplo, eu preciso ir ao mercado. Você precisa ir ao mercado, você pode ir ou de manhã, ou de tarde, de noite, e aí você vai encaixar de acordo com as suas atividades. Já um compromisso, ele tem exatamente uma data e hora marcada e normalmente envolve outras pessoas. Por exemplo, vou visitar uma cliente, então é um compromisso. Daí vocês precisam anotar o dia, a hora e quem é a pessoa para que você consiga fazer ter essa atividade e não perdê-la do radar. Então, ficou claro para vocês a diferença entre tarefa e compromisso, certo? E aí, quais ferramentas a gente utilizar, né? Como eu disse a vocês, eu sou muito mão na massa. Então, para as tarefas, eu sou a pessoa que usa o caderninho, tá? Tem gente que é super acostumado com o celular. Tem um aplicativo chamado... deixa eu pegar aqui. Tem esse aplicativo aqui que chama Todoist. Então, você pode colocar todas as suas tarefas que vocês precisam fazer. Tem também o do próprio Google, que aí eu faço isso também muito vinculado ao celular, porque aí o celular já vai me indicando o que é que eu tenho de fazer de tarefa. Já os compromissos, a gente olha para a agenda. Então, todos os compromissos que vocês tiverem, seja um mês, seja 15 dias, vocês já podem ir colocando na agenda e fazer com que eles despertem uma semana, um dia antes, para que vocês lembrem que no outro dia seguinte, posterior, você tem aquele compromisso. Então, a diferença entre tarefa e compromisso é exatamente essa. A tarefa você vai distribuir ao longo do seu dia e o compromisso você vai ter uma data e hora agendada para que vocês não percam. Deixa eu tudo aqui, pera. E aí, o que não é visto, não é lembrado, e o que não é lembrado, não é feito. Por isso que lembrou de alguma coisa, lembrou de alguma atividade que vocês precisam fazer, lembrou de algum compromisso, anota naquela lista de coleta, que em muitos lugares chamam de caixa de entrada, como se fosse uma caixa de entrada, você vai colocando tudo que tem que fazer lá, eu chamo de coleta, porque é o momento que a gente está coletando tudo que precisa fazer durante a semana ou durante o dia. E aí, dentro disso, tem a lei dos 2 minutos. O que é essa lei dos 2 minutos? Se eu tenho alguma atividade que eu estou anotando lá e ela dura 2 minutos, a gente vai fazer logo para não ficar enchendo a nossa planilha de coisas que precisam ser feitas. Então, é ligar para a Carol, ou então mandar uma mensagem no WhatsApp, responder algum e-mail ou responder alguém no WhatsApp de forma rápida. Então, dura 2 minutos, já vai executando. Sei lá, desligar alguma coisa, ligar para alguém. Então, tudo que for de 2 minutos vocês vão fazer. Por quê? Porque vocês vão ganhar agilidade, vai evitar procrastinação. Inclusive, a lei dos 2 minutos serve também para poder fazer a coleta. Se você tem alguma coisa que precisa ir para a base de dados, né, para coleta, você já vai logo fazendo para que vocês não esqueçam de coletar aquela informação. Então, e fica tudo a lista, né, e para vocês não ficarem enchendo a lista de coisas, então fica
mais fácil vocês irem fazendo, executando essas atividades que duram menos tempo. E aí, a grande pergunta eu não sei vocês se já passaram por isso, mas muitas vezes eu anotei alguma coisa e falei, meu Deus, o que é que eu quis dizer com isso aqui? Eu não lembro mais o que é que eu queria falar, o que é que eu queria fazer, enfim. Ligar, por exemplo, ligar para fulana. Sim, mas o que era mesmo que eu ia falar com ela? O que é que eu ia discutir? Então, quanto mais a gente tiver insumo do que a gente precisa fazer, melhor. Por exemplo, o que é, onde, com quem. Então, quanto mais específico a gente for, melhor. Por exemplo, coisas para comprar. Então, vai no mercado, coisas para comprar. Não, eu vou comprar isso, aquilo outro. Então, vocês deixarem tudo bem estabelecido, porque aí vocês não conseguem sair do que estava previsto. Então, fazer, decidir, avisar, falar com fulano, pedir a fulano de tal. Então, tudo isso faz com que vocês tenham uma noção exata do que vocês precisam fazer. E aí, isso elimina muita ansiedade. Então, as dicas de coleta, né? Por exemplo, desde você utilizar... Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Desde você utilizar, assim, livro XY, você pode botar, comprar o livro X no site tal, ou então na livraria X. Vocês podem colocar todas as informações e começar sempre com o verbo. Então, comprar, vender, entregar, pedir, enfim. Colete sempre com detalhes e nomes, ou seja, eu estou indo fazer uma viagem. Eu posso colocar assim, ver hotel, mas ver hotel eu tenho tantas possibilidades, então, se eu começar a ser mais específica, melhor. Por quê? Por exemplo, ver hotel na cidade tal, no período tal, porque aí eu vou sendo cada vez mais específica, então fica muito mais fácil eu conseguir finalizar essa atividade. Executou, colete e faça o próximo passo. Por exemplo, se vocês têm alguma atividade que demanda depois um próximo passo, vocês já fazem essa coleta do próximo passo. Eu coloquei um exemplo aqui de tipo, pesquisar academias perto de casa. Então, depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a matrícula na academia X, porque eu já pesquisei, vi qual que fica mais perto de casa, e aí eu vou, ou então, ligar para a academia para verificar preço. Após isso, fazer a matrícula. Então, são atividades posteriores que a gente vai coletando para que a gente não perca o fluxo mesmo das atividades e a gente não morra em um único momento, né, que é pesquisar academia, por exemplo. Para a gente não morrer só nisso, a gente já vai coletando quais são os próximos passos, porque você vai dando check e você vai vendo que você vai executando com mais fluidez, porque você tem clareza exatamente do qual é o próximo passo. E pedidos e acompanhamento, né? Então, quando você faz pedido e acompanhamento, talvez vocês façam muito isso por pedir, né? Fazer pedido de produto. Então, pedir produto para fulano de tal, para entregar tal data. Esse produto é de ciclano, fulano de tal, cliente X, cliente Y, ligar que chegou. Enfim, tudo isso pode ser um passo a passo para que vocês tenham sempre clareza do qual é o próximo passo e diminua a ansiedade e a questão de não saber exatamente o que fazer. E aí, tá. Agora eu entendi, tá? Eu tenho ali a tarefa e meu compromisso, sei exatamente o que é tarefa, o que é compromisso, mas agora como é que eu faço para priorizar? Como é que eu faço para priorizar tudo isso, já que eu tenho inúmeras tarefas e inúmeros compromissos? E aí uma pesquisa do LinkedIn que eu achei super interessante é que a cada 7 pessoas, em 7 pessoas não conseguem completar a lista diária de tarefas. Então, entre 10 pessoas, 7 não conseguem. Eu já fui uma pessoa dessa, porque eu colocava a minha lista cheia de coisa durante... Opa, chegou mais gente. Cheia de coisa para fazer, sendo que eu sabia que não daria para fazer tudo. Mesmo assim, eu colocava lá, ia fazendo. Quando eu via, não completava a tarefa, isso me deixava com um sentimento de frustração, o fato de não ter completado todas as tarefas do dia. E ainda assim, por mais que eu tivesse feito muito, eu achava que eu tinha feito pouco, porque eu não sabia como priorizar as atividades que eram relevantes para aquele dia, para aquele momento. E aí, ser ocupado não é ser produtivo.
Então, tem uma coisa bem diferente, na verdade. Normalmente, quem é produtivo tem a liberdade de ter tempo livre. Porque quando você é produtivo, você consegue se organizar para um final de semana, para um feriado, você consegue entender qual o momento para cada coisa. Então, o momento para lazer, o momento de estudar, o momento de trabalhar. Então, você consegue ser produtivo a ponto de estar todas as coisinhas na sua caixinha certa. O pessoal pode ficar à vontade para abrir a câmera, para falar, enfim. E aí, quando a gente pensa em priorização, a gente pensa em duas coisas. O que é importante e o que é urgente. Eu não sei vocês, mas aqui, do lado de cá, às vezes aparecem muitas emergências. Eu preciso apagar fogo, eu preciso ter ter uma atenção mais imediata, ter um modo mais reativo. E o lado importante, né, que é o objetivo a longo prazo. A gente sabe, por exemplo, que para eu ler normalmente eu boto meta de livros por ano. Então, para eu ler o livro durante 3 meses, eu preciso ler todo dia um pouquinho, porque eu sei que em 3 meses ou 1 mês eu vou conseguir ler o livro, ou então cumprir com aquela meta que eu tinha me comprometido. Então, importante é onde a gente deve estar. Mas, como a gente não controla o externo, muitas coisas vão aparecer com urgência. E aí também cabe a gente a saber onde é que a gente vai encaixar as coisas que são urgentes e o que é que a gente vai deixar de fazer que é importante para poder apagar aquele fogo. Então, o importante é o objetivo a longo prazo e é um modo mais responsivo. O urgente, ele tem atenção imediata, ele precisa ser resolvido naquele momento, e ele é um modo mais reativo. E aí, não sei se vocês conhecem essa matriz, mas é uma matriz super conhecida de Eisenhower. Ele era um militar e ele foi bastante conhecido na Segunda Guerra Mundial pela organização que ele tinha e pela forma como ele administrava todas as tropas que ele era responsável. Então, ele criou essa matriz que fica entre urgente e não urgente, importante e não importante, onde Q1 é importante e urgente, ou seja, é algo que eu preciso fazer agora. Por exemplo, aconteceu algum incidente na casa de vocês precisam resolver naquele momento, então vai parar tudo para fazer aquilo. Um cliente ligou precisando de tal coisa, então se é muito emergente, tem urgência e é muito importante, vocês vão parar para fazer o que tem que ser feito, tá? Já o Q2 decida quando fazer, mas faça, que é exatamente as coisas que são importantes, como eu disse a vocês. Eu tenho um objetivo, por exemplo, a longo prazo, falar alemão. Eu sei que todo dia eu preciso ter um momento de estudar alemão, porque a longo prazo eu sei que isso vai ser extremamente importante. Então, é uma atividade que ela precisa estar no meu dia a dia, blocada no meu dia a dia, porque eu entendo que ela é importante a longo prazo. Sendo vocês como consultoras, o que é importante no negócio de vocês? É uma organização financeira? É um planejamento de vendas? É um planejamento das redes sociais, que eu acredito que rede social com o formulário que a gente disponibilizou, né? Muita gente falou que tem muita dificuldade com rede social, de criar conteúdo, de chamar a atenção do cliente. Então, o que é importante no negócio de vocês, para que vocês todo dia, mesmo que seja meia hora, 1 hora, vocês façam lá e executem, para que vocês sabem que a longo prazo isso vai crescer, né? Aquela história que a Carol falou, que é constância, né? O importante, ele precisa ser constante, para que a gente consiga, lá na frente, ver essa semente crescer e dar bons frutos. Isso vai acontecer a longo prazo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitando o seu gancho, tá? Tá. Respondem para mim no chat, meninas. Qual que é a atividade de ouro de uma consultora de beleza? Vamos ver se vocês estão afiadas. Qual que é aquela atividade que eu sempre falo para vocês que é de ouro, que se a gente não fizer, a gente não está plantando para o futuro? Alguém sabe? Quero ver quem vai ser a primeira a escrever no chat. Arrasou, Ana! Prospecção. Todas pensaram a mesma coisa ou ficaram com dúvida na hora de responder? Todo mundo está ciente disso?
Foi até o treinamento que eu dei sobre vendas, né? Prospecção é a atividade de ouro que a gente tem, Tayana, porque se a gente não prospecta, o que é prospectar? Relacionar, relacionamento. É estar falando com as pessoas, com os clientes, para que você consiga o quê? Qual que é o oxigênio do nosso negócio? Pessoas. E como é que a gente faz o nosso negócio ter continuidade? São as indicações, são os clientes fiéis, né? São essas novas prospecções que a gente faz, inclusive, nas redes sociais. Então, todos os dias, quando você determinar o seu horário de fazer melhor, o que é importante para o teu negócio? Prospectar. Porque a gente trabalha com um funil. E como é que funciona um funil de vendas? Existe um processo, uma estratégia. Vender não é só se comunicar, ser um falastrão, sair falando e querendo vender para qualquer pessoa. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Por quê? Além de você prospectar, você tem que qualificar aquela pessoa que você está falando. Às vezes você vai falar com pessoas que não vai ter o poder aquisitivo para o teu produto, para o teu serviço. Então, você vai gastar seu tempo e seu esforço e não vai te trazer resultado. Então, o próprio funil que eu dei um treinamento para elas mostra isso. O treinamento, a atividade de ouro é a prospecção, né, que vem o funil. Então, quanto mais pessoas eu falo, mais chances eu tenho de fechar negócio. Depois, a qualificação dessa pessoa que eu estou falando, eu preciso qualificar, é para depois apresentar o meu produto, fazer um follow-up, fechamento pós-venda. Esse é um processo que a gente utiliza para qualquer empresa, né? Qualquer empresa que queira crescer, queira gerar demanda, tem que colocar como prioridade a prospecção. Sem prospecção, eu não tenho demanda para o meu negócio. Por isso que tem empresas que estão com baixa demanda, não estão tendo resultado, porque está prospectando pouco, ou seja, está com pouca entrada de novos clientes. Excelente ponto aí, legal, a maioria está sabendo disso também. Vai lá, Tayana. Obrigada. E aí, exatamente, né? O que é que aí? A grande pergunta é como é que eu faço para prospectar clientes e manter os que eu tenho? Então, é muito pensar quais atividades, o que é que vocês precisam fazer para que todo dia seja feito e aí vocês consigam, a longo prazo, criar um exército de pessoas que queiram vocês, né? Vai chegar um momento, que aí eu também estudo um pouco vendas, vai chegar um momento que vocês nem vão precisar ficar ofertando, né? As pessoas vão procurar vocês, as pessoas que vocês já tornaram clientes, né? Fãs da marca, da forma como vocês vendem, de vocês, né? Porque aí tem um pouco da questão da marca pessoal. Mas voltando aqui, o assunto o que é não importante e urgente. Então, faça no menor tempo possível ou então delegue. Algumas atividades que a gente sabe que se a gente puder delegar, ótimo. Bem, às vezes eu delegava, por exemplo, eu vou estar aqui, eu não sei se é a realidade de todo mundo, mas eu delegava atividades de casa. Então, eu preferia contratar uma pessoa para fazer uma limpeza, alguma coisa, porque aquele tempo que eu gastaria, eu preferia fazer uma atividade do Q2, que é muito mais importante, e que eu sei que a longo prazo eu ia colher muito mais frutos do que estar fazendo isso em casa. E a Q4, que é a desejável, né? Então, são vontades suas, então tipo, coisas que não são obrigatórias, perder muito tempo em, por exemplo, rede social, coisas que não trazem muito benefício, assistir 3, 4 séries ao mesmo tempo, episódios ao mesmo tempo. Então, tudo isso são coisas que não são importantes nem são urgentes, mas que tomam muito do tempo e aí faz com que vocês fiquem todas bagunçadas, né? E isso também se inclui a mim, tá? Eu digo todas, mas eu tô inclusa nisso. E venho aplicando e vem dando muito certo. Então, aqui é um pouco um panorama geral, né, do que a matriz fala, que é o que é importante e urgente são crises, reuniões de tomada de decisão, projeto com data marcada. O que não é urgente, mas é importante, é exatamente como eu já disse, planejamento, desenvolvimento de relacionamento, recreação, prevenção. O que é urgente e não importante são interrupções, telefonemas, notificações. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu tenho momentos específicos para responder e-mail, eu não deixo o meu e-mail aberto para ficar toda hora aparecendo e-mail, porque isso vai me gerar ansiedade, isso vai me tirar o foco. Então, eu separo momentos do meu dia para poder responder e-mails. E o que não é urgente e não é importante são coisas que a gente realmente perde muito tempo, né? Seja olhando um Instagram de bichinho, pequenas tarefas que a gente vê que não tem muita importância, muitas vezes a gente prefere
Não sei vocês, mas a gente prefere, sei lá, dobrar uma roupa do que fazer a atividade que a gente precisa fazer, que realmente vai trazer muita importância para o nosso negócio. E aí, uma questão que é bastante interessante é que quanto mais a gente fazer a gestão das interrupções, a gente vai ter mais foco. Então, busque diminuir o máximo de número dessas transições entre tarefas. Por exemplo, se eu estou trabalhando em um projeto X, eu bloco lá, de tal hora a tal hora, eu vou ficar nesse projeto X. Então, hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, de 9 da manhã até 11 da manhã, eu vou trabalhar no projeto X. Então, eu não faço mais nada a não ser daquele projeto. Saiu desse projeto, eu tiro um tempo de pausa e aí eu vou para um outro projeto. E aí eu boto o projeto Y. E aí eu boto o tempo que eu preciso ficar focada nele. Por quê? Porque quanto mais foco eu der, mais agilidade eu tenho. Eu perco menos tempo, reduz o risco, né, de interrupções e distração, eu consigo ter um pouco mais de clareza, ganho mais visibilidade mesmo, fica mais visível o que é que eu preciso fazer, o que é que eu não preciso. E o bloco de tempo eu não sei se vocês utilizam aqui, alguém utiliza o bloco de tempo? Eu uso Outlook. Eu também uso. Eu acho que foi a grande sacada assim, que eu tive quando eu aprendi sobre gestão de tempo foi realmente gerir as interrupções, inclusive notificações de e-mail, notificações do celular, tudo isso eu tiro, porque eu fico ali focada e dá tanto foco que às vezes você finaliza algo que você achava que ia passar mais 3, 4 dias para fazer. Então, diminui aí o benefício, né? A sensação de ordem e respeito da agenda, prioridades, você consegue priorizar com mais visibilidade, você traz mais clareza, você reduz o tempo e a distração, e também é importante dizer que a gestão de interrupção, ela também é na nossa casa, né? Então, se você está em um momento que está focado, e aí vem o seu filho, o seu marido, ou qualquer outra pessoa que mora com você, você conseguir falar para essa pessoa, agora eu vou estar focada, por favor, não interrompa. Então, você vai estar ali focado e as pessoas vão saber também que isso que não vão interromper você. E isso vai trazer muito mais agilidade para vocês executarem as atividades. Ficou alguma dúvida por aqui? Então, gestão de interrupções, limite de disponibilidade, então, não ficar disponível o tempo inteiro, forneça, né, meios de comunicação menos acessíveis, avise com antecedência as pessoas para você que você vai se concentrar. Se alguém disser, não, é muito gente, eu preciso falar com você, você delimita um tempo que é para falar com essa pessoa, tipo, eu tenho 10 minutos, eu tenho 20 minutos, eu tenho 5 minutos, e você realmente se coloca naquela posição de limitar isso, porque faz com que você, embora seja algo que possa ser de bastante urgência, vocês depois conseguem retornar à sua atividade sem grandes danos, né? E negocia prioridades e prazos, sempre. E aí a gente vai para a definição de objetivo e planejamento. Tem um estudo de Harvard que fala que 83% dos entrevistados que não tinham objetivos definidos, 14% tinham os objetivos definidos, mas não tinham os objetivos escritos, e 3% deles, dos entrevistados, tinham seus objetivos escritos. O que eu quero trazer com esse estudo? Que não adianta você ter os seus objetivos em mente. Vocês precisam colocar os objetivos que vocês têm de venda, de prospecção, de compra, de investimento. Vocês precisam colocar esses objetivos no papel para trazer mais clareza. Por quê? Foi notado que quem fala mas não escreve, tem menos chance de que quem escreve os objetivos que querem alcançar. Eu lembro que quando eu fiz... Desculpa só te interromper, Thay. Por isso, também, aqui a gente tem muito isso da gente ter o nosso cartaz de metas, né? Onde a gente quer chegar e tudo mais, para a gente visualizar. Então, tem anotado e você visualiza.
E é comprovado, já falei para elas, né, tudo que você visualiza, né, putz, eu tenho a minha meta, então eu olho para ela todos os dias aqui, tá aqui na minha frente. Então eu visualizei e isso gerou para mim que um pensamento, putz, se eu conseguir essa meta vai ser top para mim. Esse pensamento me motivou e essa motivação me gera uma ação. E aí eu não deixo de fazer. Então é comprovada a importância de você visualizar e anotar para que você não deixe de fazer e veja que aquilo é importante, né? Então, excelente o que você comentou. Isso mesmo. E tem uma outra ferramenta que eu amo fazer, porque aí vai um pouco mais para o lúdico, que é tudo que eu quero alcançar, eu recorto e colo. Eu faço um vision board, que é todos os sonhos que eu quero, todos os objetivos que eu quero alcançar, tá ali. Por exemplo, eu quero conhecer a Paris. Eu tenho uma foto no meu board de Paris, da Torre Eiffel, que tem lá que eu quero alcançar isso aqui. Então, todos os sonhos que vocês querem alcançar, vocês podem fazer esses recortes, tanto no computador, o meu é no computador, mas se vocês puderem fazer num quadro e colocar perto de vocês, isso é ótimo, porque a visualização já vai gerando um estímulo em vocês que vai dando o prazer de executar aquela atividade, porque vocês já estão sendo estimulados em olhar aquilo. Então, é como se vocês já estivessem sendo um pouco recebendo aquele benefício de estar ali, mesmo sem estar. Então, é muito bom, eu acho um excelente exercício e é super interessante. Eu tenho, e inclusive eu visito ele toda semana, toda sexta-feira, eu vou lá no meu board, visito coisas, e aí você vai vendo que ao longo do tempo, quando você menos espera, você está dando check em várias coisas que você fala, nossa, eu achava que isso ia demorar muito mais tempo, e não demorou. É coisas que você vai criando tanta fluidez que as coisas vão acontecendo. Eu digo isso também que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu gosto de colocar esse exemplo de transição de carreira, porque não sei quem já passou, eu acredito que muita gente aqui, por exemplo, é SLT e quer virar só empreendedora, né, quer trabalhar só com o seu próprio negócio, que querendo ou não, isso é uma transição de carreira. No meu caso, eu mudei mesmo de área, mas eu lembro que eu tinha muitas metas definidas, assim, meu planejamento todo, inclusive o momento que eu ia começar a me lançar no mercado de trabalho, o momento que eu ia começar a jogar meu currículo, a criar meu portfólio, a divulgar meu trabalho, tudo isso tinha muito bem planejado. E esses objetivos estavam muito claros comigo, com data, com tudo certinho. E eu lembro que quando eu me lancei no mercado de trabalho, foi antes do dia que eu tinha prometido a mim mesma que eu ia fazer isso. E eu fui admitida, né? Então, eu entrei no mercado de trabalho antes mesmo do momento que eu tinha planejado para mim. Por quê? Porque eu tinha aquele objetivo, então eu só fui. E as coisas foram fluindo e eu, hoje, alcancei essa transição. Então, acho que isso é super importante quando a gente coloca esses objetivos aos nossos olhos, a gente escreve ele. Eu gosto, como eu disse a vocês no começo, né, eu gosto muito dessa coisa mística, então eu escrevo, eu tenho um caderninho de manifestação, eu digo que tal data eu vou realizar tal coisa e tal. Então, eu vou manifestando aquilo porque isso vai me fortalecendo também como pessoa, porque eu sei o quanto aquilo vai me beneficiar, seja ele financeiro, seja ele por experiência, seja ele profissional, seja ele qual for o benefício que vocês vão ter, isso vai trazendo mais clareza e vai trazendo mais ânimo para vocês conseguirem finalizar. Tem dia que a gente acorda que fala, putz, hoje não. Aí quando você olha para aquilo dali, você fala, não, hoje sim, hoje vai, tem que ir. E aí vocês vão. Pelo menos eu funciono assim, não sei como é que funciona vocês aí. E fiquem à vontade também para a gente trocar. E aí, quando a gente fala de objetivo, né, a gente não pode simplesmente falar, eu quero ficar rico, eu quero ser promovido, eu quero fazer transição de carreira. Não, um objetivo inteligente, ele é SMART. SMART é específico, mensurável, alcançável, relevante e tem tempo definido. Então, se eu quero ser promovida, eu vou dizer, quero ser promovida na posição X, na área Y, quero ganhar tanto, até tal data. Então, vocês vão fazendo com que fique cada vez mais claro o que realmente vocês querem, o objetivo de forma mais palpável. Então, é como se vocês fossem destrinchando o objetivo. O primeiro objetivo é, poxa, eu quero ficar rico. Eu acho que todo mundo aqui quer, né? Então, quero ficar rico. O que é, primeiro, riqueza para cada pessoa é diferente. Então, o que é riqueza para você? É ter uma renda mensal, sei lá, de 5 mil reais. Então, se eu tiver uma renda mensal de 5 mil reais, eu posso me considerar que eu estou uma pessoa rica.
Estou chutando aqui, tá? Eu quero ficar rico, mas eu quero que todo mês eu deposite X na poupança, por exemplo. Então, você tem que ir lá. Todo mês eu vou depositar X dinheiro na poupança, eu vou investir X dinheiro nisso e naquilo. Então, cada vez que vocês trazem mais clareza para os seus objetivos, isso faz com que ele fique, a definição, né, de inteligente, então fica cada vez mais inteligente e vocês têm muito mais clareza de quando vocês vão alcançar isso. Porque... E é super interessante que quando vocês têm essas clarezas, as coisas começam a acontecer. E aí vem o plano de ação, né? A gente criou os nossos objetivos, a gente já sabe os nossos objetivos que a gente quer alcançar, e aí a gente vai olhar para onde a gente está e até onde a gente quer ir. E aí a gente vai criar um plano de ação. Né? O plano de ação, ele precisa ter o nome do projeto, ele precisa ter a ação, ele precisa ter a pessoa que é responsável, o prazo e o status. E aí quando será feito, onde será feito, por que será feito, quando será feito, quem fará, né? Quanto custa, como será feito e o que será feito. Daí, isso a gente consegue planilhar, depois eu vou mandar para vocês uma planilha que vocês conseguem desenhar tudo isso. Esse 5W2H é super utilizado, não só em plano de ação pessoal, mas também de negócios e empresas, a implementação de grandes objetivos de empresas, a forma estratégica que a empresa trabalha também é dessa forma. Então, utilizando essa ferramenta, né, do 5W2H, vocês vão ver que cada vez mais vocês vão ter noção e vai ficar muito mais controlado os seus objetivos e o plano de ação de vocês. Então, vocês vão dizer, poxa, aqui eu tô falhando aqui, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Então, vocês vão lá corrigindo e a gente vai corrigindo enquanto tá nesse movimento, né? Se você ficar só parado, você não vai saber onde é que está o acerto, onde é que está o erro, né? Que eu não acredito em erro, eu acredito em aprendizado. Então, onde é que está o acerto e onde é que está o aprendizado? Poxa, eu estou vendo que isso aqui não está dando certo. Vou chutar aqui, tá? Estou vendo que a estratégia que eu estou utilizando para prospecção de cliente não tá dando certo. O que eu posso fazer de diferente para prospectar mais clientes? Então, tudo isso vai fazendo que vocês se questionem, que vocês consigam ter mais clareza sobre o que vocês querem e como é que vocês vão atuar para poder alcançar o objetivo que foi proposto, conforme a gente já viu no slide anterior. E aí, quais ferramentas usar? Eu, particularmente, uso o Trello e o Notion. Notion, normalmente, quem utiliza mais são os designers, que é um pouco mais complicado, mas o Trello ele é super fácil. Inclusive, todo o planejamento do meu curso, todas as ferramentas que eu estou apresentando aqui para vocês, eles estão dentro do curso, tá? Da mentoria que eu ofereço para vocês, que eu ofereço para empreendedores, que é exatamente para a gente ter muita clareza sobre onde a gente está e onde a gente quer chegar e quais são as atividades que a gente precisa fazer, executar, para poder alcançar os nossos objetivos. E também tem gente que usa o Excel. Tem gente que tem dificuldade de mexer com o Excel, tem gente que tem facilidade. Então, é a questão de vocês se testando, né? Como eu disse no começo, a questão de produtividade, ela tem muito a ver também com o autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhecer, você vai saber que a ferramenta Trello, para mim, é muito mais fácil, é muito mais visual, então consigo ter muito mais clareza, então vou usar ela. Para outras pessoas, fica melhor outra ferramenta. Pode falar. Eu uso com as meninas aqui, a maioria, na mentoria que a gente faz, o acompanhamento das metas, né? O Asana. É muito parecido com o Trello. Ele tem aquela visão Kanban, de você ir colocando a tua tarefa a fazer, o que está em andamento, você dando cheque. E essa questão de você dando cheque te dá uma sensação de progresso, de que você está fazendo, e sem contar a organização, porque às vezes você até para para fazer Mary Kay, mas você fica confusa, tá, mas eu vou fazer o quê? Aí nessa você já perdeu tempo, você já perdeu aí o teu foco, e aí a ferramenta vem para isso, você já tem mais estruturado o que você tem que fazer através do que você estipulou como meta. Entendi. O Trello também tem isso, né? Que quando você bota lá nas barrinhas as atividades que você vai dando check, ele vai dando as porcentagens de quanto você está evoluindo, né? Então, isso dá a sensação de que, cara, eu não estou parado, eu estou em movimento, as coisas estão acontecendo. E tudo leva tempo, né? Se a gente parar para pensar, e eu gosto muito da natureza, a gente olhar para a natureza, a gente sabe que da semente para o primeiro broto tem um tempo e as coisas não crescem da noite para o dia, né? Então, tudo tem um tempo. Então, quando a gente está vendo que a gente está tendo esse progresso, o movimento está acontecendo, a gente vai ver que ao longo prazo vai render bons frutos.
Mesmo que às vezes a gente pareça tipo, putz, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo certo? Tem um gráfico que eu acho muito interessante, eu não sei se você já compartilhou com as meninas, que é o gráfico da empreendedora, que é os moods que ela vive, os momentos que ela vive, assim. Aí tem um momento que a gente vai, tá, meu Deus, agora vai. Aí vem um boom. Aí daqui a pouco, não, vamos embora. Dá uma desanimada, vai, vamos juntas e vamos, aí vai, começa, daqui a pouco dá uma caidinha de novo. E é assim, a gente vive nesse momento, o que a gente tende, obviamente, a longo prazo, é diminuir esses ápices, né? Essas extremidades. A gente começa a ter um pouco mais de linearidade. E aí o foco, que é uma coisa bastante importante, o trabalhador interrompido em média 56 vezes, então muita gente fala, né, que as interrupções fazem com que percam foco, e para recuperar esse foco demora muito, às vezes leva até 2 horas para recuperar normalmente o foco. Então, aqui eu botei alguns dados que alguns trabalhadores admitem que se distraem com muita facilidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade de distração, então, se eu estiver no meu momento de trabalho, e se eu entrar no YouTube, minha gente, já era, porque eu vou de um vídeo a outro, quando eu vejo, já perdi amanhã. Então, são coisas que eu evito. Pô, se eu estou aqui no meu foco, eu não vou me deixar, né, perder esse foco com essas distrações que eu sei que eu gosto de ouvir, de estar ouvindo, enfim. E 80% dos trabalhadores citam que conversas com seus colegas são fonte total de distração. Quem nunca aí perdeu muito tempo, olha, quando você menos esperou, você já passou, tipo, sei lá, 1 hora no WhatsApp, porque você ficou ali conversando, trocando figurinha, eu adoro figurinha, então troca figurinha, conversa para lá, entra no papo aqui, entra no papo ali, enfim, quando você menos espera, já passou 1 hora, 2 horas. Então, o quanto mais retirada de distrações, né? Quanto mais foco você der à atividade, você consegue ter um pouco mais de agilidade e, consequentemente, ganhar mais performance, ganhar mais produtividade. E aí você consegue gerir, de fato, o seu tempo. E é tudo uma questão de... eu vou até ser um pouco, talvez, chata aqui, mas é uma questão de escolha. Principalmente quando a gente é empreendedora, é uma escolha que a gente faz. E se é uma escolha que a gente faz, né, principalmente para quem quer sair da CLT, por exemplo, e quer só se tornar empreendedora, cara, no começo é muita relação, é muito trabalho, porque é uma decisão. E é uma decisão que não é fácil. Mas se você persistir, se você for consistente, se você acredita realmente no seu trabalho, se você busca conhecimento, como está tendo aqui essa pílula de conhecimento, se você busca network, trocar com ideia com outras mulheres, isso tudo vai fortalecendo você e o sucesso vai chegar. É uma questão de decisão. E aí, quais são as ferramentas, né, para gerenciar tempo? Eu não sei se vocês conhecem aquela técnica do Pomodoro, que normalmente é utilizada com um tomatezinho. Eu uso esse Pomofocus, que ele é no próprio computador. Eu coloco, então eu consigo... por exemplo, pausa. Eu vou deixar uma pausa de 15 minutos. Então, eu deixo lá e aí ele desperta e eu já volto para a minha atividade. Entre uma atividade e outra, eu sempre coloco pausa. Seja para ouvir um vídeo, escutar um podcast, mas eu boto uma pausa para que eu saia da cabeça de uma atividade e consiga virar a chavezinha para outra atividade. E aí vem hábitos e disciplinas, né? Então, tudo que vocês fazem hoje, seja bom ou ruim, é um hábito. Se, por exemplo, vocês passam, sei lá, 2 horas no Instagram, ele é um hábito. Se ele é bom ou ruim, vocês vão ter que avaliar. Né? Porque se vocês tiverem 2 horas vendendo, tá ótimo. Mas se você tiver 2 horas só se distraindo, não tá legal. Então, tudo que vocês fazem hoje é uma questão de hábito, seja um hábito bom ou um hábito ruim. O grande segredo é que o hábito ele pode ser trocado, né? A gente pode trocar um hábito ruim por um hábito bom. E aí, a mudança do hábito, não sei se vocês já leram o livro O Poder do Hábito, eu super indico, é um livro maravilhoso. É um livro que é baseado todo em pesquisa. Adoro o livro assim, porque eu acho que a ciência tem um papel fundamental, principalmente nessa percepção de comportamento. E aí ele fala exatamente que o loop do hábito, né, o loop do hábito, ele consiste em gatilhos,
rotina e recompensa. E aí eu vou dar um exemplo do que eu estava vivendo, né? Às vezes eu queria, por exemplo, o que eu colocava como um gatilho para fazer atividade física? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de me manter constante em atividade física. Então, eu pensei, poxa, eu preciso criar um gatilho para fazer com que eu saiba que eu preciso fazer atividade física. Então, eu pegava toda noite, botava a roupa de malhar, o tênis, a meia, tudo certinho perto da minha cama, porque quando eu acordasse, a primeira coisa que eu ia fazer era levantar e trocar de roupa. E isso já ia me gerar um gatilho, que aí eu já sabia que eu ia ter que fazer uma rotina, que era a atividade física, e depois eu vinha com uma recompensa, um cafezinho, uma frutinha, alguma coisa assim. Então, isso é a mudança de hábito. E aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso, só que à noite eu estava indo dormir muito tarde, porque eu estava assistindo série. Então, eu estava tendo um gatilho anterior ao gatilho que eu tinha feito para mudar um hábito, que era assistir série de uma forma sem muita disciplina. Não estou dizendo que não é para assistir série nem nada, mas a gente precisa ter disciplina. Cara, não dá para assistir, sei lá, uma série toda de uma vez só. Então, eu vou ter que delimitar tempo para cada coisa. E aí foi quando veio o estalo, caramba, claro que eu não vou conseguir acordar cedo para fazer uma atividade, por mais gatilho que tem aqui, porque eu estou com um hábito ruim, que é a questão de estar me recompensando de alguma forma, assistindo, sei lá, 2, 3 episódios. Então, eu comecei a ir dormir mais cedo, porque quando eu acordava, eu conseguia pegar roupa, botar, fazer atividade e depois me recompensar. E às vezes até assistir uma série pela manhã, tipo, agora dá para assistir um episódio da série porque é a minha recompensa. Então, sempre que vocês quiserem mudar um hábito, é exatamente assim que funciona, tá? Vocês precisam criar um gatilho para depois gerar uma rotina e depois vocês serem recompensados. Nunca, jamais se recompensem antes de criar a rotina. Porque se vocês já se recompensam antes de criar a rotina, o corpo ele vai entender que aquela rotina ela não é legal, porque eu já fui recompensada. Então, todos os prazeres que o meu corpo pode ter, ele já está ali na recompensa. E ele não entende qual foi a atividade que fez com que ele tivesse esse prazer. Então, por isso que é importante que, a princípio, a gente tenha o gatilho, depois a rotina e depois a recompensa. Então, os seus hábitos de trabalho determinam o quão produtivo você é, e os seus hábitos de alimentação e exercício e sono também determinam a sua saúde. Então, todo hábito, ele é um hábito, basta vocês avaliarem se ele é um bom ou um mau hábito. A boa, como eu já disse, né, a boa notícia é que hábito pode ser mudado, sim. E normalmente a gente muda hábito através de ritual. O que é ritual? Tá aí, lá vem tu com a tua coisa mística. Não, ritual é algo quando a gente faz com muita intenção. Por exemplo, eu normalmente começo a trabalhar às 9 da manhã. Então, quando dá umas 8h30, eu dou uma organizada no meu ambiente de trabalho, olho a minha agenda, já vou criando um ritual de tipo, vou fazer primeiro isso, vou fazer aquilo, então vou criando esse ritual para ter, quando eu sentar às 9, eu ter exatamente a intenção do que eu quero fazer. Então, se hábitos são ações que fazemos diariamente de forma inconsciente, né? O hábito a gente faz de forma inconsciente. Por exemplo, quem aqui não está assistindo, às vezes, o Big Brother até mais tarde? Cara, o Big Brother acaba, sei lá, 1h da manhã. Será que eu vou conseguir acordar às 5, 6 horas da manhã para fazer minha atividade física? Não vou. Então, o hábito, ele é inconsciente. Quando você olha para o ritual, não, o ritual, ele é meio que um hábito com consciência. Então, eu falo muito aqui que criem muitos rituais, para que vocês consigam realmente fazer essa troca de hábito ruim para um hábito bom. Então, e Aristóteles já falava, né, que nós somos o que fazemos repetitivamente, e a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Então, o que vocês vão fazer com a excelência vai ser ao longo do tempo, então a constância. E é exatamente como a Carol falou, né? Se a gente não tem constância, a gente dificilmente a gente vai se tornar excelente em algo. A gente vai ser muito generalista, a gente vai ser uma pessoa que sabe fazer tudo de um pouco, mas nada com excelência. Então, o importante é que a gente realmente faça várias atividades que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas que a gente tenha aí
repetitivamente, a gente faça, que a gente vai criar excelência, que a gente daqui a pouco vai entrar num hábito, vai entrar no flow, vai entrar no modo meio que automático. Aí você às vezes pergunta, né? Poxa, aquela pessoa acorda de manhã, já vai fazer atividade física e ela, tipo, todo dia, é final de semana, é sábado e domingo. Mas, claro, já virou um hábito para aquela pessoa, aquilo ali já virou, faz parte da vida dela. Então, ela não sente, para ela é muito natural. Para a gente que está fazendo a mudança de um hábito, que é um pouco mais sofrido, de fato, no começo, mas aí depois vai criando essa excelência. Então, a diferença entre rotina e ritual é que rotina está no modo automático e o ritual você tem uma intenção. Então, para tornar sua rotina mais produtiva, coloque intenção nas suas ações. Então, tudo que vocês forem fazer, coloque bastante intenção para que vocês consigam realmente ter foco, ter produtividade, ganhar alta performance e, por fim, uma excelência. Então, para criar um hábito novo, né, a gente precisa definir gatilhos e a gente precisa se recompensar, sempre. E aí, essa recompensa vai fazer com que a gente tenha sempre estímulo, que o corpo vai entender, poxa, toda vez que eu faço, por exemplo, uma atividade física, eu recebo, sei lá, uma barrinha de chocolate, eu vou chutar aqui, tá? Então, poxa, toda vez que eu corro, eu recebo isso. Então, eu vou querer correr, meu corpo vai querer correr, porque ele sabe que no final ele vai ter uma recompensa. E a consistência é o grande segredo. Então, muitas vezes, uma coisa que eu acho muito bacana desse método de organização e produtividade é que ele não tem tempo definido das coisas. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu tenho o ritual da manhã, é a minha rotina matinal, que é de 6 às 8h30. De 6 às 8h30, eu faço yoga, eu medito, eu escrevo, eu tomo banho, eu tomo café, eu faço várias coisas. A ordem não importa. Para mim, não importa. O importante é que naquele bloco de tempo eu tenho essas e essas atividades para fazer. Então, eu vou fazendo. Por exemplo, na segunda e na quinta, eu tenho yoga. Então, a primeira atividade que eu faço é yoga. Depois eu vou comer, depois eu vou tomar banho, depois eu vou fazer isso. Mas tem dia que, por exemplo, eu tomo o primeiro banho, depois eu vou comer. Enfim, o importante é que esteja dentro daquele bloco. E aí, o que é procrastinar? Que é quem nunca aqui, né? Eu faço amanhã, eu faço depois, enfim. Então, a diferença entre fada sensata, que é a pessoa que toma decisão racional, como eu disse para vocês anteriormente, a gente precisa decidir o que a gente quer na nossa vida e ser responsável, né? Pela aquela ação, e o monstro da procrastinação, que é a questão da gratificação imediata. Então, normalmente a gente cria esse monstro da procrastinação justamente porque a gente fica criando gratificações, criando recompensas de forma imediata e não depois da atividade que a gente propõe. Então, procrastinar é um estado de ir contra o seu melhor julgamento. A gente sabe, quando a gente procrastina, a gente fala, meu Deus, eu estou procrastinando, mas era para estar fazendo isso seria muito bom para mim. Mas eu estou procrastinando por inúmeros motivos e a gente vai ver mais à frente quais são esses motivos que fazem com que a gente procrastine. Que normalmente está vinculado a muitas emoções que a gente não sabe, às vezes, digerir elas, ou a gente não sabe controlar elas, as nossas emoções, né? Ai, deixa eu ver aqui, o que está aparecendo. Então, o ato de procrastinar está associado ao modo de como lidamos com as emoções difíceis. Por exemplo, o medo, o estresse, a insegurança, a frustração. Quem nunca aí procrastinou de fazer uma atividade ou de fazer uma apresentação, por exemplo, por medo de julgamento, por medo de não ser boa o suficiente, por medo do que as pessoas podem falar. Então, eu mesmo passei muito tempo para poder fazer uma live, passei muito tempo para poder fazer stories, porque eu ficava, meu Deus, o que é que as pessoas vão achar de mim, sabe? Vão me achar meio que maluca, assim, o que é que essa menina está fazendo aqui? E aí, depois, eu comecei a perceber que quem estava só perdendo era eu mesma. Então, eu comecei a, tipo, cara, se as pessoas não estão achando bom, elas vão sair, ou então elas não vão falar nada. E, bem sinceramente, pessoal, isso fica muito na nossa cabeça, porque, na verdade, as pessoas acham ótimo. Eu lembro que quando eu dei uma pausa nas atividades que eu estava fazendo no Instagram, todo mundo falava, caramba, eu estou sentindo falta das suas lives, estou sentindo falta dos seus stories, estou sentindo falta das suas dicas e tal. Por quê? Porque aí você começa a perceber, cara, aquilo que eu pensava era coisa só da minha cabeça, do meu próprio julgamento, mas ninguém estava fazendo esse julgamento, ninguém está nem aí pra gente, na real. A gente que fica achando que somos o centro do universo.
Deixa eu ver se eu consigo passar. Tayana, Oi. eu acredito que seja isso que até acontece comigo mesmo. Eu acho que eu já até falei para a Carol da dificuldade que eu tenho para aparecer nas redes sociais. E mesmo que eu faça muito assim, né, boca a boca, mas eu ainda tenho esse medo de aparecer. Nossa, sabe uma coisa que eu comecei a fazer e que deu muito certo? É a Andresa que falou, não foi? Isso. Eu Andresa, sabe mesmo. uma coisa que fez e deu muito certo? O que é que tu vai, o que é que eu digo como dica aqui, né, para você começar a perder esse medo? E também a gente começa a exercitar a nossa oratória, a forma como a gente olha para a câmera, tudo isso vai sendo exercitado. Eu fiz um grupo no Close Friends, coloquei as minhas melhores amigas, pessoas que eu sabia que estariam me apoiando e que se viesse alguma crítica seria construtiva. E aí eu fazia stories só para elas. E elas falavam, pô, tá massa, faz, não sei o quê. Começou a me estimular, começou a criar essa rede de apoio que a gente precisa, de fato, essa rede de apoio que me estimulou que eu comecei a fazer. E aí, hoje, quando eu vejo meus stories, eu fico, caramba, que massa, tipo assim, eu fui, sabe? Eu fui com medo. A minha primeira live, eu tava, tipo, com muito medo, mas eu fui. E hoje, quando eu vejo, eu apresento muito trabalho na empresa, apresento muito trabalho para clientes e tal, para grandes empresas, né? Porque eu trabalho para pequenos empreendedores, mas dentro da empresa que eu trabalho com empresas enormes. E aí, quando eu apresento para o cliente, hoje eu estou num lugar que eu tenho muita segurança para apresentar. Por exemplo, aqui. Eu não tive nenhum momento, tipo, ai meu Deus, eu vou apresentar para o pessoal, será? Se fosse há um ano atrás, eu estaria nesse lugar. Mas o exercício, aquela constância, e você entender que, tipo, cara, a gente não é perfeito, todo mundo erra, a gente gagueja. Eu já falei aqui algumas coisas erradas, repetir, corrigir. O importante é que a gente está aqui se fortalecendo. Eu acho que você tem que olhar muito qual é o seu objetivo, se fortalecer com o seu objetivo e ir entendendo que tudo é um progresso. Desde a sua oratória, que no começo você vai falar um pouco mais baixo, porque quando a gente está inseguro, a gente fala um pouco mais baixo, o corpo da gente comunica também, né? Então a gente vai ficar um pouco mais cuidadosa com o nosso corpo, talvez a gente não saiba se posicionar muito bem a câmera, mas sabe que com o tempo que a gente vai criando esse hábito, a gente vai criando a postura, a gente vai entendendo como a gente comunica, porque não adianta eu querer imitar a forma como, por exemplo, Carol se comunica. Ela tem o jeito dela de se comunicar e eu tenho o meu. E tá tudo bem. O importante é que a gente tenha clareza do que a gente está passando e que as pessoas que estejam do outro lado da tela, elas consigam compreender o que a gente quer passar. Então, talvez isso te ajude, eu não sei, Andresa, mas pegar uma rede de amigos que são teus apoios e você começar a fazer esse exercício, sabe? Eu ficava tipo, oi, minha gente, hoje eu tô bem blogueirinha, não sei o quê, ficava brincando assim com as meninas para poder perder esse medo, até que eu realmente comecei a falar, eu falei, tal dia, e aí eu me comprometi, tal dia eu vou começar a fazer stories. E aí eu comecei a fazer stories. Hoje eu faço stories assim, sempre. Eu viajo, eu faço stories. Hoje, eles que lutem, os meus seguidores que lutem, porque eu não sou blogueira, tá? Mas eu sempre estou comunicando tudo que eu acho que é interessante, desde um lugar que eu viajo e conheço, que eu acho interessante, como, sei lá, um restaurante que eu vou, uma viagem, uma roupa, tudo eu estou comunicando porque eu acho que de alguma forma a gente se conecta e a gente se fortalece. Não sei se eu te ajudei. Muito obrigada. Eu até acho que eu até dei uma progredida, acho que hoje. Eu entrei atrasada hoje no treinamento por conta que eu estava num evento da Boticário, e aí hoje eu tive a oportunidade de conversar diretamente com a minha supervisora. E aí ela até... Eu nunca fui muito assim, eu acho que de um tempo para cá, acho que até aprendi muito com a Carol, porque a gente se comunica agora até com mais frequência. E aí ela falou bem assim, nossa, que legal a sua história, o que você acha de, no próximo treinamento que a gente tiver, você falar? Aí eu falei, meu Deus, será? Eu falei, então, né, vamos lá. Não, e vai com medo mesmo, vai. E para você ver, né, como contar a sua história conecta com tantas pessoas, né? Eu digo isso também porque quando eu comecei a empreender, eu comecei
se me permitem aqui falar rapidamente, eu comecei a divulgar o meu trabalho no Instagram quando eu estava aprendendo. Então, era meio que, tipo, pessoal, eu aprendi isso, isso e isso, então vocês podem aplicar no negócio de vocês. Porque, assim, hoje eu trabalho para grandes empresas, mas são coisas que, tipo, cara, isso pode ser aplicado em pequenos empreendedores e que vai ter um bom resultado, sabe? Só que são coisas que, normalmente, não é divulgado para pequenos empreendedores, é divulgado para grandes empreendedores, para, sei lá, grandes empresas. Então, eu falei, poxa, por que eu não posso pegar essa expertise, esse conhecimento e divulgar para as pessoas, para as mulheres empreendedoras? E principalmente foi no começo da pandemia que muitas mulheres perderam seus empregos para ficar com seus filhos. Eu tive várias amigas que precisaram abrir mão do seu trabalho para poder ficar com seus filhos, porque não tinha escola, e eu falei, cara, como é que eu posso ajudar essas mulheres, sabe, com o meu conhecimento que eu estou adquirindo aqui, que eu sei que é extremamente importante e relevante para elas conseguirem, pelo menos, ter uma renda. E aí foi quando eu comecei a divulgar o meu conhecimento, o que eu estava aprendendo, como é que poderia fazer, e aí o pessoal começou a pedir, tem como apresentar, fazer uma live, tem como fazer uma consultoria, tem como fazer um curso, vamos para o YouTube, dar aula no YouTube. Então, eu comecei, tipo, aula no YouTube, aula não sei o quê. Daqui a pouco, quando eu vi, tomou uma proporção que nem eu esperava, sabe? Que era, cara, eu peguei aquele conhecimento que hoje eu aplico para grandes empreendedores e coloquei para pequenos empreendedores e super deu certo. Então, acho que é isso, é esse exercício. A nossa história conecta sempre. Então, quanto mais vocês conseguirem falar da história de vocês, né, que é o velho storytelling, a narrativa que vocês criam, a história, é o que conecta as pessoas. Então, o que é que faz de diferente, né? O que é que faz eu comprar da Andresa e não da Ana, por exemplo? É a história, é a forma como você serve, é a sua disponibilidade, o seu serviço, o seu atendimento, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas se conectem a vocês. Mas vai com medo, na primeira a gente vai gaguejar, a gente vai falar mais baixo, mas assim, se a gente não dá esse start, a gente nunca vai sair dessa estaca zero, sabe? Então... Mas obrigada mesmo. Parabéns por hoje, né? Acho que já é uma vitória. E só vai. Obrigada, pode deixar. E aí existem vários tipos de procrastinação, né? De procrastinadores, e aí eu queria saber qual desses vocês se encaixam, ou então qual desses vocês estão agora, porque eu acho que, pelo menos eu já estive em algum deles em algum momento da minha vida. Eu preciso da adrenalina para conseguir ser produtiva, ou seja, caramba, eu preciso entregar o projeto amanhã, eu vou fazer hoje. Então, aquela adrenalina de tipo, fazer loucamente. Eu não tenho capacidade para fazer isso, então tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não sei fazer isso, eu sou uma sabotadora, eu estou dizendo que eu sei, mas eu não sei. Esse sentimento que eu acho que rola também, pelo menos comigo rolou. Eu não sei se essa é a melhor ação que eu possa tomar, então aquela indecisão de tipo, vou, não vou, faço ou não faço. Eu não sei quando percebo eu estou fazendo outra coisa, então, tipo, cara, saiu do foco, né? Então, eu estava fazendo uma coisa e quando eu menos esperei, eu estava fazendo outra, então a coisa estava indo para um lugar que eu nem estava tão irracional, né? As coisas estavam sendo tão hábito, rotina, que você só foi, você nem sabe como chegou ali, e eu estou esperando o momento certo. Nossa, essa se encaixa perfeitamente comigo. Então, eu sempre esperei o momento certo, a hora certa, tudo certo para poder começar a fazer. E a gente sabe muito bem que a perfeição, ela não existe. O momento certo é a gente quem faz e é que a gente quem decide. Então, é tudo uma questão de decisão e de escolha. Então, desculpa, qualquer tipo de desculpa que a gente der é algum tipo de procrastinação. E aí eu vou passar para vocês um pouco os tipos de procrastinadores e as soluções que a gente pode estar fazendo, né, para poder minimizar esse impacto da procrastinação, que é esses caçadores de emoções, né, que são pessoas que apreciam a adrenalina, que precisa fazer a tarefa em cima da entrega. Então, cara, se a gente fizesse 1% todo dia, a gente entregaria bem melhor, teria uma qualidade de vida, enfim, mas a gente prefere, tipo, postergar os dias todos e quando está em cima, ser aquela loucura. Então, qual é a solução disso?
a gente mentalizar o pior cenário cara, imagine se eu deixei para fazer uma atividade que é para entregar amanhã e hoje falta energia, ou então o computador quebra, ou algo acontece, como é que eu vou fazer essa entrega? Então, se a gente pensa nesse pior cenário, a gente se previne, né, fazendo antes para poder evitar com que o pior aconteça. Ou então, combinar pequenas entregas. Então, se você eu fiz isso no meu TCC, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, eu combinei com a professora de toda semana entregar pequenas partes, porque para mim ficava melhor eu trabalhar de pouco em pouco, meio que aquele 1% todo dia. Os evitadores, né? O que tem medo de desaprovação, por exemplo, Andres, acho que você se encaixa aí, né? Tem medo de desaprovação, tem medo do fracasso, tem um pouco de medo. Então, se colocar na mentalidade de aprendiz, que é, cara, eu estou aberta à mudança, eu estou enfrentando um novo desafio, mas eu tenho entusiasmo para isso. É normal errar, todo mundo erra. É importante que a gente está no... Eu realmente, particularmente, eu não acredito em erro. Eu acredito em aprendizado. Eu acho que todo o processo que a gente vive, ele tem um aprendizado. Não é um erro, é um aprendizado. E procurar sempre um mentor, uma pessoa que esteja ali lhe ajudando, lhe conduzindo, mostrando, faz assim, pode ser que seja melhor assim. Então, um mentor e uma rede de apoio são fundamentais para que a gente evite essa procrastinação. Os indecisos, né, que tem um problema de tomada de decisão, então procure uma segunda opinião e faça uma matriz de perdas e ganhos. Eu faço uma lista, às vezes eu pego uma lista do lado, o que é que eu ganho e o que é que eu perco na tomada de decisão, e aí eu faço a lista e eu falo, cara, eu vou tomar essa decisão assim porque eu tenho clareza do que eu posso perder, ou então eu tenho clareza do que eu posso ganhar, e aí eu vou e tomo a decisão. E é Os melhor, né, impossíveis... Tayana? Porque esse negócio de a gente pedir opinião, a gente acaba fazendo algo que eu vejo muito, de você pedir opinião para quem às vezes não tem resultado, porque às vezes nem conhece o negócio que você está decidindo, e no final as consequências dessa decisão é sua, não da pessoa que está ali dizendo qual que é o melhor caminho. Então, tomar muito cuidado com isso quando vai pedir opinião. Né? Entender se aquela não, pessoa tem resultado, porque o ideal mesmo é a gente tomar em cima do que a gente tem de informação. Né? o ideal é que a gente tome segundo as opiniões quando a pessoa já esteve nesse mesmo lugar que a gente, né? E que ela já está no lugar que a gente quer alcançar. Né? Ótimo, Então, tá? é importante que a gente pergunte opinião de quem está no rolê, quem está na batalha, quem está na jornada, e não pessoas que são aleatórias. Os impulsivos, né, que têm a baixa autodisciplina, então não consegue ter disciplina, então manter o foco, eliminar distrações, faz com que a gente tenha um pouco mais direcionamento nas nossas atividades. E o perfeccionista, que é exatamente essa pessoa que sempre espera o momento perfeito para fazer as atividades, sendo que a gente sabe que esse momento nunca vai chegar. Então, se você tem essa consciência, e tem um livro que é muito bom, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown, e também tem uma série no Netflix dela, e tem um TED Talks no YouTube, que ela fala muito sobre isso. Cara, ninguém é perfeito, tá todo mundo no aprendizado, e todas as pessoas, pode ter certeza, minha gente, que tipo, Lady Gaga, quando entra no palco, Anitta, quando entra no palco, certamente ela tem um frio na barriga, tem um certo medo, mas ela vai. Ela simplesmente vai, ela não está esperando o momento perfeito, ela só faz a coisa acontecer. Então, a solução negocie prioridades, né? Aprenda a dizer não. Aprender a dizer não é muito libertador. É tipo, cara, eu não vou, eu não posso, eu não quero, porque eu tenho isso aqui que é muito mais importante, que é uma atividade muito mais valiosa para mim. Então, você conseguir fazer esse dizer não, eu acho que foi uma coisa que me libertou muito, porque eu tinha muito medo de dizer não e ser desaprovada pelas pessoas, de tipo, poxa, Tayana disse que não, sabe? Tayana não disse que não ia fazer, que isso, que aquilo. Hoje em dia, eu consigo dizer não para várias interferências que não vai me trazer um benefício. E apresente sempre um MVP, né? Tipo, collect feedbacks. Então, cara, vocês, né? Vocês, sei lá, vocês são consultoras, você vende, sei lá, um serviço de automaquiagem, estou chutando aqui. Vocês vendem um serviço de automaquiagem, vocês vão fazer o primeiro serviço de vocês vão ofertar o primeiro serviço de vocês vão precisar colher feedback, vocês vão precisar conversar com o cliente para entender o que o cliente poderia ser melhor, como seria melhor a entrega para o cliente, o que ele espera, o que ele não espera. Então, tudo isso faz com que vocês criem inputs, né? Vocês criem conhecimento para que vocês
olhem para o negócio de vocês e digam, cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Acho interessante que isso seja implementado no meu negócio, na minha consultoria, no meu serviço, na entrega do meu produto, porque isso vai gerar valor para o meu cliente. Então, ter um olhar de aprendizado, ter um olhar de tipo, cara, eu tenho humildade suficiente para, eu quero coletar essas informações com o meu cliente e entender como é que eu posso ajudar ele. Eu acho que ser empreendedor é servir, né? A gente serve as pessoas. Então, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente tem um olhar empático, quanto mais a gente entende o outro lado, a gente consegue ofertar e até antecipar certas coisas que poderiam acontecer e trazer uma certa, uma certa como é que eu posso falar? Desânimo do cliente, tipo, ou então algum problema que ele pode, a gente pode até antecipar problemas, né? Se a gente começar a ter esse olhar empático para o cliente. Então, aí vem a organização, acho que a organização é fundamental. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho no meu quarto. Então, eu preciso ter a minha cama arrumada para trabalhar no meu quarto, porque essa bagunça gera uma bagunça mental também. Então, a questão de organização, ela é fundamental para que a gente consiga ter foco, ter produtividade e alta performance. Então, organizar é facilitar a vida do seu eu futuro. Então, quanto mais organizado for a sua rotina, quanto mais organizada for a sua vida financeira, tudo isso vai fazer com que você tenha exatamente o controle, obviamente que a gente não tem controle sobre tudo, mas aquele controle que a gente sabe, poxa, eu sei exatamente como está a minha vida financeira, eu sei exatamente como tá os meus negócios, eu sei exatamente como está a minha vida pessoal, eu sei muito bem como está aqui, eu consigo gerir todos esses pontos aqui, que eu sei exatamente onde estão e sei exatamente onde eles querem chegar e o caminho que eu vou traçar para cada um deles. E aí o equilíbrio, né, Andres, eu acho que você veio para esse lugar aqui. Esse é um círculo que fala muito sobre o equilíbrio e o desequilíbrio profissional, né? Então, quando a gente está na nossa rotina de segurança, né, a gente está naquela segurança na... desculpa. Quando a gente está naquela rotina que tem segurança e tal, a gente está na nossa zona de conforto. Então, a nossa zona de conforto é confortável, embora muitas vezes a gente não esteja nem um pouco confortável, a gente esteja tipo, cara, eu quero mudar, mas ainda assim tá seguro, porque a gente não está se colocando em risco, a gente não está se colocando em desafio, a gente não está se colocando no crescimento. E aí vem para a zona do aprendizado, que é exatamente essa zona aqui que a gente começa a sentir o risco, o desafio, né, o crescimento, e vem aquela zona que a gente está se expandindo, e aí vem aquela zona de pânico, né? Tipo, nossa, será que eu tô certa? Tô com medo, tenho ansiedade, tem gente até que tem paralisia, né? Que não consegue nem falar sequer, porque teve tanto medo que ficou na zona do pânico. Então, é a gente saber realmente ter esse equilíbrio da nossa vida, das nossas emoções, para que a gente consiga, assim, sempre estar expandindo, né? Acho que a expansão, ela não acontece só em um único momento, a gente vai viver se expandindo, crescendo, tendo novos desafios, novas oportunidades, novos riscos, novos crescimentos, seja na nossa vida pessoal ou nossa vida profissional. E uma das coisas eu trouxe aqui um pouco meio que a mão na massa, né, que é mapeie as suas zonas de conforto, de aprendizado e pânico, liste 10 atividades ou projeto que você dá sua responsabilidade e identifique onde é que elas estão, reduza o que puder, cuide dos momentos que são só seus, entenda o propósito da dor que é temporária. Eu lembro que quando eu estava fazendo o processo de transição de carreira, eu fiquei muito de tipo, nossa, tá difícil, eu tô aqui, tal, não sei o quê, mas eu tenho um propósito, eu sei que isso vai ser passageiro, eu sei que isso eu vou alcançar. Então, eu vi que realmente era passageiro e que, de fato, a gente vai oscilar em alguns momentos, tem momentos bem difíceis, desafiadores, mas a gente sabe que também, se a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, não, as coisas não se abalam. Gente, tá, mas tu vem para lá falar para mim que as pessoas não se abalam. Não, teve momento do dia, teve dias na minha vida, quando eu fiz a transição de carreira. Eu falo muito da transição de carreira, porque acho que foi uma grande quebra de barreira. Tinha dia que eu chorava, que eu falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida, sabe? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou fazendo a coisa certa. Tinha medo, tinha várias coisas, mas eu sabia que, tipo, não, eu vou conseguir.
tomava um banho, trocava de roupa e focava, e ia, e fazia as coisas acontecerem. E delegue o que puder, mesmo que seja de forma temporária. Bem, pessoal, é isso. Aqui estão os meus contatos. Eu não sei se vocês conseguem fazer a leitura do QR Code, mas esse aqui é o meu Instagram, que é Tayana Almeida _. E esse aqui é meu WhatsApp. Falem comigo, eu posso mandar para vocês as planilhas que tem para vocês conseguirem fazer essa organização de forma mais prática, depois da teoria que vocês tiveram aqui. E eu também queria, se vocês me dessem a oportunidade, de apresentar de uma forma bem sucinta o meu serviço, e caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato, que aí eu passo de forma mais minuciosa por cada ponto, cada módulo do curso e das entregas que eu faço. Os meus serviços são as mentorias, elas são individual e tem mentoria em grupo, onde a mentoria individual são 4 encontros e tem aulas gravadas e aulas ao vivo. A gente tem material de gestão de negócio, então material de gestão, material de conteúdo, de Instagram, de atividades de produtividade, planilhas, né? Todas essas planilhas, toda essa gestão de uma forma geral a gente tem. E eu faço também análise individual antes e depois da mentoria, tá? Sendo esse valor de 297, e em grupo, normalmente o grupo são de 8 pessoas, porque eu passo a atividade, e as atividades eu corrijo e vejo a implementação, então eu acompanho realmente cada uma de vocês, então são 8 encontros, são mais encontros para que a gente tenha um momento mais de discussão, de interação, porque esse network é extremamente importante. Também, como na individual, tem aulas gravadas e aulas ao vivo. Essa aula ao vivo é muito para tirar dúvida, para a gente colocar a mão na massa, para a gente realmente exercitar e trazer um pouco mais de segurança, né? Porque às vezes a gente fica inseguro, não sabe como responder, não sabe o que fazer. Então, nesse momento das aulas, a gente faz todo mundo junto. Também vai com material, então o material fica totalmente com vocês, o Trello, as planilhas, as atividades, tudo isso para que vocês consigam ter uma gestão de negócio. O bônus, esse bônus, ele vem template, ele tem também um bônus que fala sobre como você fazer tráfego pago dentro das redes sociais, e também, como é uma mentoria em grupo, a gente tem algumas atividades lá que todo mundo que faz, ele consegue participar de um sorteio de análise de perfil. Então, e fica no valor de 197. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. E aí, só para finalizar, né, ser produtivo é saber se organizar, respeitar o tempo, usando a seu favor, e não tornar refém dele. Então, conecte-se com o seu ritmo, entenda o que é ócio, que é necessário, a gente precisa ter o ócio criativo, o descanso faz parte da qualidade da produção. Então, o autocuidado também é produtividade. E é isso, muito obrigada. Muito bom, Tayana, obrigada aí pela tua apresentação, por estar compartilhando com a gente teu conhecimento. Parabéns pela sua transição de carreira. Eu sei que não é nada simples, também estou nesse processo. E uma coisa que eu gosto de falar, até para poder relembrar, acho que as meninas já me ouviram falar isso, né? Quando a gente começa algo que a gente está aprendendo, é sempre mais difícil. A gente precisa entender que é mais difícil esse processo, então ele vai demorar mais. O ser humano ele é muito movido a resultado. A gente quer resultado rápido, e quando a gente não tem resultado, a gente acaba desanimando e desistindo. E quantas pessoas acabam desistindo de empreender ou de fazer transição de carreira? Porque vai doer, você vai ter que crescer, você vai ter que aprender, você vai ter que lidar com você mesma, você vai ter que acabar com seus sabotadores. E é isso, dói. É muito melhor você continuar onde você está, na zona de conforto, mesmo não gostando e tolerando. A gente tolera as coisas na nossa vida por algum ganho secundário. Muitas das vezes a gente não está satisfeita com a nossa vida atual. Mas pelo menos eu pago minhas contas. Ou eu não gosto daquele trabalho, mas pelo menos é perto da minha casa. E a gente tem hoje, na nossa vida, o que a gente tolera. Tá? Tudo que você tem hoje é porque você está tolerando, você não está conseguindo quebrar isso. E quando a gente quebra, dói. Quando a gente quebra, dá vontade de chorar, que nem a Tayana falou, mas vale muito a pena, sabe por quê? É por um tempo determinado. Você vai crescer, você vai aprender, você vai cair, você vai levantar, mas é por um determinado tempo. Depois você vai usufruir de tudo. Agora, quando você desiste, isso você vai levar contigo até o final da sua vida.
Ou questão de você ter Exatamente. fracassado, de você não ter conseguido. Isso vai ficar na sua cabeça pro resto da sua vida. Por que que eu não tomei a decisão quando era nova? Por que que eu não fiz o que tinha que ser feito lá atrás? E aquilo vai te remoer. Então, se estiver doendo, se estiver difícil, continua, porque você está no caminho. E é isso que é o caminho do crescimento. E uma coisa que eu achei muito interessante é que depois da minha transição de carreira, nada me abala. Você se empodera de uma forma tão grande que você sabe que, tipo, toda dor, todo sofrimento que a gente vai passando faz parte do processo e que a gente sabe que isso vai fortalecer a gente, tem algum propósito, isso fortalece a gente de fato. E aí hoje eu olho para trás e falo, nossa, toda a minha transição de carreira teve vários altos e baixos, principalmente a gente estava na pandemia, eu perdi família, perdi muita coisa, então, e ainda assim eu estava ali focada nos meus objetivos, e eu vi que hoje eu sou uma pessoa que eu consigo enfrentar qualquer problema, porque eu sei que isso me fortaleceu de um ponto que eu não conseguia me enxergar nesse lugar. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui para vocês que são mulheres, que eu amo trabalhar com mulheres, cara, nunca desista dos seus sonhos, corram atrás dos seus objetivos. Muitas vezes vai ser difícil mesmo, mas é na dificuldade que a gente encontra meios, a gente encontra pessoas, a gente encontra pessoas que queiram nos ajudar. Quem não quer, nem dá ouvido, porque essa pessoa ela não está no teu rolê, ela não sabe o que é que você está passando, ela não tem coragem de sair do lugar que ela está. Então, se você está saindo do lugar que você está e quer alcançar um objetivo, só vai. E sucesso para todas vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico feliz de participar dessa grande família aqui, né, de mulheres, e fico à disposição também, se vocês quiserem entrar em contato, conversar, trocar uma ideia. Acho que eu sou muito fã, então sempre que eu posso falar com mulheres e a gente se fortalecer de alguma forma, eu estou sempre disposta a trocar ideias. Obrigada, Carol, pelo convite também, e obrigada também pela segurança, né, pelo apoio. Obrigada, Tayana. E importante saber que eu conheci Tayana fazendo o quê? Prospecção no LinkedIn. Então, é assim que a gente conecta com pessoas, é assim que a gente continua fazendo o nosso negócio. Então, não deixem de prospectar para a gente conhecer pessoas como Tayana aqui, que está com a gente hoje. Obrigada, Thay. Sucesso para você também, você é uma mulher incrível. E a gente continue aí a nossa parceria. Obrigada, meninas. Amém. Excelente feriado. Vão curtir. E obrigada por vocês estarem aqui. Vocês estão fazendo a diferença na vida de vocês. Quantas pessoas já estão aí bebendo, se divertindo? Vocês estão aqui estudando e praticando. Parabéns por todas vocês que estão aqui. Com certeza, logo vocês vão ter grandes resultados. Tamo juntas. Verdade. Obrigada, Thay. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau.